Boa noite, caros irmãos e irmãs. É uma alegria estarmos juntos aqui nesse mês da Bíblia. Eu, Diácono Luciano, me proponho então estar com vocês nessas próximas sexta-feiras, do mês de setembro. Vai ser uma alegria a gente poder estar juntos para esses nossos encontros. Convido cada um de vocês aí da paróquia Santa Luzia a se unir a mim, cada um de vocês. Peço por gentileza que possa ter uma Bíblia também em suas mãos para acompanhar junto conosco essa proposta do encontro bíblico para esse mês de setembro, o mês da Bíblia. Esse ano, de uma forma completamente diferente, inesperada daquilo que nós estamos acostumados, todos os anos nos encontramos nas nossas comunidades, reunimos-nos em blocos, Pegamos uma comunidade um pouco maior, nos reunimos as pequenas em volta, ou mesmo em cada uma das comunidades nós temos aí os nossos ministros, o padre, que estamos sempre nos revezando e nos ajudando aí em todos os lugares em que nós estamos, para poder manter viva essa chama que é a Bíblia, a Palavra de Deus, em nossos corações. Esse ano nós pedimos licença a vocês para que possamos entrar nas casas de vocês. Estamos aqui, portanto, ao vivo, participando, e dessa forma esperamos que também as famílias possam participar desse encontro que cada vez mais é desafiador, onde nós somos chamados, nós somos convidados a mergulharmos no universo bíblico. Como vocês já sabem, nós já temos um programa que todas as sextas-feiras vai ao ar, na parte da tarde, pela web rádio Missão Glórias de Maria, onde o meu programa é um olhar sobre a Bíblia. Então a proposta é que nós possamos, nesse mês de setembro, agora nesse horário à noite, aqui com transmissão direta pela Santa Luzia, nós possamos fazer esse olhar sobre a Bíblia. E esse ano nós temos essa proposta, portanto, essa dinâmica que nos apresenta o livro do Deuteronômio. A cada ano nós somos convidados pela igreja, durante todo o mês de setembro, para podermos nos aprofundar um pouquinho nos temas bíblicos. Todos os temas são escolhidos durante os anos que seguem, desde 1971, pela Igreja do Brasil, que determinou o mês de setembro, o mês da Bíblia. Isso graças a São Jerônimo. Isso nós falamos na live que nós tivemos ontem, transmitida para toda a diocese, mas é bom recordar. Então, desde 1971, o mês de setembro foi escolhido pela Igreja do Brasil para poder ser dedicado aí à leitura da Bíblia, ao estudo em comunidade da Bíblia, da Palavra de Deus. Isso graças, então, a São Jerônimo. São Jerônimo que tem o seu dia comemorativo, no dia 30 de setembro. O dia do meu aniversário de ordenação também. No dia 30 de setembro fui ordenado. Ainda brincava ontem, brinco hoje também. Essa escolha da Igreja do Brasil pelo mês de setembro muito me agrada, porque também eu nasci no mês de setembro e também no ano de 1971, que é a partir de quando o mês da Bíblia começou a valer para a Igreja do Brasil. Para esse nosso encontro de hoje, nós vamos começar a dar uma olhada, portanto, nos debruçar sobre a Palavra de Deus, e nesse um olhar sobre a Bíblia, nós vamos, portanto, no dia de hoje, procurarmos no nosso texto bíblico, aí na Bíblia, o livro do Deuteronômio. Então eu já peço a vocês que peguem aí na sua Bíblia e abram lá no começo da Bíblia. Nós vamos ter o primeiro livro, que é o livro de Gênesis. Então, se vocês olharem um pouquinho para frente, o quinto dos livros conhecidos como livros da Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, o quinto desses livros dedicado a Moisés é o livro do Deuteronômio. Então, sem pressa, pegue a sua Bíblia, já abra lá no livro do Deuteronômio, deixe marcado ali do capítulo 6 ao capítulo 18, que são os capítulos que nós vamos estar estudando, vamos estar olhando para esse dia de hoje. Seria interessante que você preparasse, convido vocês a fazer isso todas as sextas-feiras, preparar na sua casa, seja aí na sua sala, seja na cozinha, um cantinho aí para que nós possamos fazer esses encontros, que a família pudesse se reunir em torno da Bíblia, em torno da Palavra de Deus. Sempre uma alegria, porque a Bíblia, ela é algo que foi escrito para uma comunidade. Nada melhor do que agora, nesse tempo de crise que nós nos encontramos, falar dessa comunidade doméstica. A igreja doméstica, a igreja dentro da casa de cada um de nós.
Então, aqueles que puderem, deixem sempre preparados aí no cantinho, numa mesinha, deixe lá uma vasilha com água ou uma garrafa com água, para que possa também ser abençoada dentro desse nosso encontro. Deixe uma vela acesa ali próximo da sua Bíblia, deixe a Bíblia posta ali, para que dentro da família nós tenhamos essa sensação de estarmos sendo abraçados pela palavra de Deus e integrados dentro de todas as famílias da nossa paróquia, dentro de todas as casas, no qual nesse instante estão aí parando a sua correria diária na sexta-feira, parando todos os seus afazeres, deixando de lado muitas vezes a janta ou participando enquanto come nesse nosso programa. Então, talvez esse seja um dos maiores ou talvez o único benefício que nos trouxe essa época de pandemia, que é exatamente podermos estar juntos onde quer que estejamos. Eu aqui, na minha casa, na minha residência, vocês aí na residência de vocês, nas vossas casas, com as vossas famílias. Somos chamados, portanto, nesse mês, nos juntando a toda a igreja do Brasil, onde nós vamos nos debruçar sobre esse livro da Bíblia, o livro do Deuteronômio. E vamos aprender. Cada um de nós temos sempre algo a aprender. Então iniciemos esse nosso encontro, irmãos e irmãs. Todos sejamos muito bem-vindos a participarmos desse primeiro encontro do mês da Bíblia. Esse encontro onde hoje nós vamos recordar, somos convidados, portanto, a recordar o passado e servir o Senhor com alegria. Isso é que nós vamos ver no capítulo 1, do versículo 6 ao versículo 18. O livro do Deuteronômio é exatamente isso. É um livro de recordação. É um livro que nos chama, portanto, a recordar o nosso passado, olhar o nosso passado. E dentro desse passado ver as grandiosidades que Deus realizou em nosso meio, realizou na nossa vida. Para que dessa forma nós possamos perceber o porquê que o presente está do jeito que está. Onde foi que nós erramos? Onde foi que nós acertamos? E dessa forma, com um olhar no passado, vislumbrando um futuro, nós possamos mudar a única coisa que nós podemos mudar na nossa vida, o nosso presente. E que isso seja feito, portanto, segundo a palavra de Deus. Nesse nosso primeiro encontro, nós queremos percorrer o caminho da fé que é trilhada dentro do livro do Deuteronômio. É entusiasmante poder perceber que este livro é muito rico em reflexões em torno da aliança que Deus fez com o seu povo. Ou das alianças, podemos assim dizer. Porque Deus é aquele que está a todo instante fazendo alianças, a todo instante nos chamando para podermos caminhar com Ele, renovando as promessas que Ele fez a cada um de nós. Deus não cessa nunca de nos procurar, porque Deus nos ama, Deus vem ao nosso encontro. E o livro do Deuteronômio é exatamente memória de tudo isso que Deus realiza em nosso meio. Portanto, uma vez aí agora que você já preparou a sua mesinha, uma vez que você já colocou nela a sua Bíblia, já abriu ali no livro do Deuteronômio, o quinto livro da Torá, um livro dedicado, portanto, a Moisés, vamos dizer que é de Moisés, todo o quinto da Torá, todos os 5 livros da Torá. Sabemos que não é ele que escreveu todos esses livros, mas é a partir da vida dele, é a partir da caminhada que ele realiza com o povo na história, é que esses livros vão ser escritos. Portanto, nesse olhar para o passado, os nossos pés cravados no presente, olhando para o nosso futuro dentro da paróquia, o nosso futuro dentro da Igreja do Brasil, é que nós vamos iniciar esse nosso encontro. Então, uma vez a casa estando pronta, uma vez nós nos recebendo dentro das nossas casas, assim como nós recebemos o Espírito Santo, iniciemos esse nosso encontro, então. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caros irmãos e irmãs, nessa alegria de podermos estar juntos, vamos, portanto, então, durante um instante, recordar a vida. Recordar a história desse povo de Deus que acontece dentro das palavras da Sagrada Escritura. A Bíblia, ela é um dos grandes tesouros que recebemos de toda a igreja. E quando eu falo da igreja, eu não estou dizendo da igreja templo ou mesmo da igreja instituição. Mas a Bíblia é esse grande tesouro recebido da igreja povo de Deus,
da igreja gente, da igreja carral, comunidade santa, que se reúne em torno de uma história, a sua história para com Deus, a sua história de amor, onde reconhece que Deus é aquele que toma o primeiro passo de vir em direção ao ser humano, de um Deus que nos escolhe para caminhar com Ele, de um Deus que dá um primeiro passo ao criar o ser humano e depois continua com esse ser humano mesmo depois do pecado, tentando libertá-lo, tentando refazer com ele uma aliança. Ela, essa igreja, esse povo santo, é ânimo para a vida e para a pastoral. A Bíblia, portanto, é lida dentro da igreja, dentro da comunidade, essa alegria, esse ânimo. E a palavra ânimo vem do que nós conhecemos como espírito. Tá? O espírito é aquilo que anima a comunidade. Ânimo é aquilo que nos dá vida. A palavra de Deus, a Bíblia, é aquilo que anima a nossa vida e a nossa pastoral. Pois ela faz os nossos corações arder. Assim como nós encontramos lá nos evangelhos, quando vai falar sobre os discípulos de Emaús. Não ardia os nossos corações quando ele, Jesus, nos contava as histórias, nos explicava as sagradas escrituras? Pois bem, essa Bíblia é o que faz o nosso coração arder e dá vigor para a nossa missão. Sim, missão. Porque assim como eu, assim como você que está nos escutando, que está participando, todos nós católicos, todos nós cristãos, todos nós filhos de Deus espalhados por todo o mundo, mesmo não sendo da religião cristã, a cada um de nós, Deus dá uma missão. A nossa vida é uma missão. E isso nós vamos compreender exatamente dentro das páginas da Bíblia. Lendo, nos aprofundando, olhando com um olhar carinhoso sobre as páginas da Bíblia. Por isso, essa igreja, nossa igreja do Brasil, todos os anos no mês de setembro, ela oferece a cada um de nós um tema para que nós possamos nos aprofundar na fé cristã, e esse aprofundamento é feito exatamente em família, como nós fazemos aqui hoje, nessa noite. Fazemos um aprofundamento em comunidade, mesmo que em casa, ainda assim estamos na nossa comunidade doméstica. Esse ano, nós vamos fazer um itinerário da fé com a palavra, com o auxílio do livro do Deuteronômio. Portanto, é o livro do Deuteronômio que vai nos auxiliar. Nós temos aí todo o mês de setembro, todas as sextas-feiras do mês. Nós vamos nos reunir sempre a partir das 19h30. Mas não se preocupe, não vai ser um longo tempo assim que nós vamos ficar aqui debatendo sobre isso. Não vai ser um estudo que nós podemos dizer assim, uma escola de teologia. Não é esse o nosso intuito. O nosso intuito é de degustar a palavra de Deus. O nosso intuito é de fazer com que a palavra que muitas vezes nos parece difícil, ela seja simples de compreender. Porque aquele que escreveu faz parte de um povo simples. E o povo escreve a partir da sua simplicidade. Escreve as suas histórias. Escreve a sua relação de amor para com Deus. Por isso nós somos convidados a cada uma das sextas-feiras passarmos aí 40 minutos juntos, para que nós possamos nos aprofundar, para que você possa olhar e meditar, para que nós possamos rezar a palavra de Deus. Não é falarmos da Bíblia. Ontem, no encontro de ontem que nós fizemos pela Diocese, nós falamos da Bíblia. Nós falamos do livro do Deuteronômio. Nós falamos de tanta coisa que envolve a palavra de Deus. Mas o nosso intuito agora, aqui na nossa comunidade doméstica, dentro das nossas casas, é falar não somente da Bíblia, é falarmos com a Bíblia. Por isso eu convidei vocês a pegar a Bíblia de vocês para que nós possamos conversar com ela. Porque quando nós fazemos as perguntas certas, ela nos dá as respostas certas. As respostas que invadem o nosso coração, que invadem todo o nosso ser e que nos leva a um contato meditativo para com Deus. E dessa forma, nos leva também a nos envolvermos numa ação social, numa ação com o outro. Porque é no outro que nós vamos encontrar Deus. É no outro que nós vamos encontrar também essa palavra de Deus que nos cerca. O tema para esse ano de hoje, tirado lá do livro do Deuteronômio, lá no capítulo 15, versículo 11,
vai nos dizer: abre a tua mão para o teu irmão. Abra a tua mão para o teu irmão. Dentro da nossa realidade, dessa realidade que nos cerca, a Bíblia, a palavra de Deus, ela sempre é uma constante. Ela sempre se renova, ela sempre diz alguma coisa diretamente para nós. Então veja, esse tema, abre a tua mão para o teu irmão, é algo que foi tão real naquela época e é algo que é tão real para nós nos dias de hoje. Afinal de contas, quantas pessoas não vivem, não passam uma vida inteira com as mãos fechadas, ou mais do que as mãos, com o coração empedrecido, com o coração endurecido, com o coração enrijecido com relação ao problema dos outros. E vai dizer, cada um com seus problemas. A palavra de Deus já não vai nos indicar, portanto, no livro do Deuteronômio, que nós devemos abrir as nossas mãos. E junto com as nossas mãos, abrirmos também os nossos corações para a realidade dos outros, para os problemas que os outros estão passando, que os outros estão aí suportando. Essa é a realidade ao qual nós somos chamados, portanto, pelo livro do Deuteronômio, para que possamos fazer assim a experiência de Deus. Fazemos essa experiência no momento em que nós conhecemos essa palavra de Deus e aí trazemos essa palavra de Deus para a vida. Muito bem. No trecho proposto para a leitura orante de hoje, o autor de Deuteronômio nos lembra da necessidade de recordarmos o passado e servir ao Senhor Deus com alegria. Recordar o passado. Quando nós olhamos para o passado, primeiramente nós vamos perceber o quanto Deus nos ama, o quanto Deus tem nos ajudado no decorrer da nossa vida, o quanto Deus tem, portanto, agido na nossa vida, o quanto Deus fez lá atrás e o quanto Deus está fazendo no dia de hoje, nos momentos de hoje. Por isso, Deuteronômio não tem jeito. Para nós compreendermos Deuteronômio, nós temos que lê-lo com esse olhar de recordação do passado. Mas um olhar de uma recordação que nos leva a um serviço a Deus. Um serviço na alegria. Porque esse povo, eles foram escravos lá no Egito. Eles serviam ao faraó lá no Egito. E agora, saindo das garras dos faraós, eles vêm para servir ao Senhor, para servir a Deus. No percurso rumo a essa terra prometida, Moisés, o grande líder do povo, ele vai acentuar quais são as condições para que Israel viva como um povo livre, como um povo fiel a Deus, na posse dessa terra prometida. Sim, a liberdade tem um preço. Toda liberdade tem um preço. Nós vemos muitas vezes nossos filhos, adolescentes, jovens, muitas vezes que brigam contra os pais dizendo: eu quero a minha liberdade, eu quero ser livre, eu quero ir para o cinema a hora que eu quero chegar em casa a hora que eu quero. Toda liberdade tem um preço. O senhor, a senhora sabe muito bem disso. Nós que já passamos aí dos 20, nós que já passamos da adolescência, sabemos disso. Muitas vezes éramos nós que brigávamos contra os nossos pais lá atrás por liberdade, por espaço. A liberdade, portanto, nos deu essa razão de lutar por ela, nos trouxe também os nossos compromissos. Compromissos esses que não podem vir separados. Portanto, a liberdade tem esse grande preço na nossa vida. O povo que ansiava por liberdade, que ansiava por sair do Egito, esse povo vai pagar um preço também por isso. E eles vão reconhecendo esse preço no percurso rumo à Terra Prometida, onde lá no Egito eles tinham pão e água, mas tinham pão e água. E agora, dentro dessa liberdade que eles querem, para terem o pão e água, eles vão ter que seguir as suas normas, eles vão ter que trabalhar para que isso aconteça, e eles vão ter que ter plena confiança na fidelidade de Deus. E temos que fazer isso de uma forma livre. Servirmos a Deus de uma forma livre. Servíamos a Faraó, mas éramos escravizados. Agora é servir a Deus dentro da liberdade de servir, para que dessa forma
possamos aí chegar a essa terra prometida. Esse povo, portanto, deve recordar também das maravilhas que Deus tornou Israel um povo numeroso, portador da bênção divina para as outras nações. Então esse Deus fez grandes maravilhas. Esse Deus exige, portanto, desse povo que seja luz para as nações. Eu não canso nunca de dizer isso quando estou dando palestras sobre a Bíblia. Muitas vezes me perguntam, por que Deus escolheu Israel? Por que Deus escolheu um povo que vive em luta, vive brigando, vive o tempo inteiro em guerras, viveu grande parte da sua vida na diáspora, espalhado pelo mundo, por conta das encrencas, das brigas no qual eles se meteram? Uma coisa sempre eu digo para o pessoal como resposta, olha, tem perguntas que a gente tem que marcar num pedacinho de papel e pega aquela camisa, aquela roupa que a gente mais gosta, aquela roupa que a gente quer ser sepultado com ela. Aí a gente coloca dentro do bolso e costura. E fala para a pessoa que a gente ama, né? Aquela pessoa que convive com a gente, olha, quando eu morrer, me enterra com essa roupa. Porque assim que eu chegar no céu, eu vou tirar essa pergunta aqui de dentro do bolso e vou fazer para Deus. Por que você escolheu Israel? Mas a grande verdade é que Deus, ele tinha que entrar dentro da história humana. Ele tinha que se fazer pronto dentro da história humana. E para que ele se manifestasse a todas as nações, isso tinha que ser feito a partir de uma nação específica. E, portanto, Deus vai escolher Israel, talvez exatamente por ser uma região tão conflituosa em todos os tempos, até os tempos de hoje, para a partir dali mostrar a força, o poder, a grandiosidade de Deus a partir da sua misericórdia, a partir do seu amor, a partir da sua vontade de estar com o povo, a partir da sua capacidade de descer, porque escutou o clamor do povo e veio para libertá-lo. Então esse Deus vai se colocando aí como um Deus libertador para com o povo. Isso nós vamos encontrar, portanto, aqui no livro de Deuteronômio. Vai nos falando sobre isso. Então esse Israel, ele tem que ser luz para as nações. Essa promessa que é feita a Israel, nós vamos ver no decorrer da história, que ela vai se estender a todos os povos a partir de Jesus. Então, nós somos chamados aí como nações espalhadas por todo o mundo, a também sermos luz para os outros, luz nas nações. O livro do Deuteronômio nos lembra isso. Tá? Nos lembra que Deus recobriu esse povo da sua bênção divina, para que as outras nações pudessem ver neles a marca, o sinal de Deus, a luz de Deus no mundo, e pudessem acompanhá-los. Tendo dito isso, gostaria de fazer uma pergunta para vocês agora. Concretamente, o que significa para cada um de vocês hoje que nos seguem, que nos acompanham, que muitas vezes estão lá na celebração, que estão trabalhando nas pastorais, o que significa para vocês ser povo de Deus? O que significa para vocês ser pertença de Cristo e da sua igreja? O que significa? Porque muitas vezes para nós, ou para alguns, significa status, significa importância, significa se sentir reconhecido por aquilo que você faz. Agora, a grande verdade é que se sentir povo de Deus significa se sentir amado. Significa saber que dentro das nossas imperfeições, que apesar das nossas culpas, apesar de toda a nossa culpabilidade, apesar dos nossos pecados, Deus nos escolheu como filhos. Deus nos escolheu não porque éramos capazes de Deus. Deus nos escolheu por conta da nossa condição de pecado, por conta da nossa pobreza, por conta da nossa pequenez. E através dessa pequenez, Deus vai nos capacitando para que nós possamos, portanto, pertencer àqueles que são os seus. Muito bem, caros irmãos, caras irmãs. Vamos então localizar dentro da nossa Bíblia o texto para hoje, esse texto propício para hoje, que é o texto do livro do Deuteronômio. Aí no capítulo 1, então abra logo lá no capítulo 1, versículo do 6 ao 18.
E em uma atitude de discípulo, vamos ouvir e meditar sobre essa palavra de Deus que agora vai entrar a partir dos nossos ouvidos, mas para fazer morada dentro dos nossos corações e nos levar a sermos melhores. Não é melhor do que o outro. Muitas vezes a gente escuta pessoas dizendo assim, então a Bíblia quer que eu seja melhor do que o outro. Não, é sermos melhores. Essa é a nossa missão. Sermos melhores a cada dia, melhores para o outro, melhores no outro, melhores com o outro, e nunca melhor do que o outro. Muito bem, então dentro dessa leitura nossa de hoje, eu estou aqui com a minha Bíblia, vou fazer essa leitura para vocês. Embora eu esteja aqui também com a Bíblia de Jerusalém, eu escolhi fazer a leitura dentro da Bíblia da CNBB, que tem uma linguagem mais próxima do povo, uma linguagem mais fácil de ser compreendida. Mas você que está aí com a sua Bíblia pastoral, com a Bíblia Ave Maria, não tem problema, pode seguir diretamente na sua Bíblia, que o que vai mudar ali são algumas colocações, algumas palavras difíceis que são colocadas. A CNBB está nos trazendo uma linguagem um pouco mais clara para esse serviço que nós propomos a fazer. E a leitura começa assim, lá no versículo 6. O Senhor nosso Deus disse-nos no monte Horebe: já é longa a vossa permanência nesse monte. Dai meia volta e parti. Entrai nas montanhas dos amorreus e demais habitantes, na Arabá, na região montanhosa, na Baixa, no deserto do Neguev e na costa marítima, na terra dos cananeus e no Líbano, até o grande rio, o Eufrates. Eis que vos entrego esta terra. Entrai e tomai posse da terra que o Senhor jurou dar aos vossos pais, Abraão, Isaque e Jacó. A eles e a seus descendentes depois deles. Aí ele vai instituir os juízes e os chefes e vai dizer: eu vos disse naquela ocasião, não posso cuidar de vós sozinho. O Senhor vosso Deus vos multiplicou a tal ponto que sois hoje tão numerosos como as estrelas do céu. Que o Senhor Deus de vossos pais vos aumente 1000 vezes mais e vos abençoe conforme prometeu. Como poderia eu sozinho suportar o peso de vossos negócios, trabalhos e contestações? Escolhei-vos de cada tribo homens sábios, inteligentes e experimentados, para que eu os estabeleça como vossos chefes. Vós então me respondeis: está bem o que pretendes fazer. Tomai, pois, entre os chefes de vossas tribos homens sábios e experimentados, e os constituí vossos chefes, comandantes de 1000, de 100, de 50, de 10, bem como magistrados segundo as tribos. Naquele tempo, dei aos juízes a seguinte ordem: ouvi vossos irmãos e julgai com justiça as questões que cada um tiver. Seja com seu irmão israelita, seja com seu irmão estrangeiro. Não façais acepção de pessoas em vossos julgamentos. Ouvi tanto os pequeninos como os grandes, sem temor de ninguém, porque a Deus pertence o juízo. Mas se houver um caso muito difícil para vós, devereis apresentá-lo a mim, e eu o ouvirei. Foi assim que naquele tempo vos ordenei tudo o que deveríeis fazer. Palavra do Senhor, demos graças a Deus. Caríssimos irmãos e irmãs, meditemos um pouquinho, brevemente, em silêncio, essa palavra de Deus que é dirigida ao nosso coração. Numa leitura orante, numa leitura atenta da palavra de Deus, sempre nós devemos
estar perguntando ao texto. O que o texto nos traz? Aqui cabe-nos, portanto, uma pergunta. O que diz o texto? O que esse texto nos traz? O que esse texto nos traz dos dias de outrora, dos dias idos? Esse texto vai nos falar, portanto, de toda a ação de Moisés frente a esse povo de Deus, esse Moisés que é, portanto, instituído pelo próprio Deus para libertar esse povo. Nesse primeiro discurso de Moisés, e aí entra um dos títulos, né, que nós podemos dar ao livro do Deuteronômio. Nós conhecemos o livro como Deuteronômio, mas o nome mesmo do livro em hebraico, no original do livro, vai ser Ele Hadevarim. Estas são as palavras. Portanto, nós podemos dizer que o título seria Discursos. E realmente o livro é formado de vários pequenos discursos, alguns um pouco mais longos, outros um pouco menores, mas discursos de Moisés. E logo nesse primeiro discurso, Moisés começa, portanto, a lembrar o povo do passado. Então o texto vai fazer memória do passado. Então isso é o que diz o texto. Ele faz memória de tudo aquilo que aconteceu na vida do povo em relação a esse Deus que os libertou do Egito. Uma segunda pergunta que nós somos convidados a fazer para o texto é: de onde Deus falou ao povo dentro desse texto? De onde é que Deus estava falando? Aqui o texto nos apresenta o Horebe. Onde é o Horebe? O Horebe é a mesma montanha sagrada que lá no livro do Êxodo vai nos apresentar com outro nome. Em Êxodo vai nos apontar como Sinai. E aqui vai nos apontar como Horebe. É o mesmo lugar. É o lugar ali na região, na saída do Egito e entrada em Eilat, através da cidade de Eilat, na divisa ali entre a Jordânia, Israel e Egito, é onde o povo vai estar fazendo a entrada para essa terra prometida. Vão estar ali muito próximo de chegar à terra prometida. Então, é nessa região que está situado, portanto, o Horebe. Uma outra pergunta que nós podemos fazer para o texto é: o que é que esse texto diz? O que o texto diz ali na íntegra? Ainda não é o que o texto me diz, mas o que o texto diz em si ali na íntegra, né? Então o texto vai falar sobre as promessas que foi feita a Abraão, que foi feita aos pais. O texto vai falar ao povo: chega. Chega de permanecer aqui. Já permanecemos aqui durante muito tempo. É hora de entrarmos na terra prometida. É hora de cumprir com a promessa que foi feita. Deus nos fez uma promessa e agora chegou o momento de Deus cumprir com essa palavra. Uma outra pergunta: o que Deus colocou diante do povo? E qual é a recomendação que foi dada? Então vejamos, o texto vai nos apresentar que Deus coloca diante do povo todo o território, toda a terra que esse povo agora pode tomar posse. Só que ele vai recomendar a esse povo como fazer para tomar posse. Não é chegar e invadir. Ele vai dizer a esse povo como que isso vai acontecer. Vai dizer a esse povo quais são as orientações que eles precisam ter para se organizar como um povo nessa terra. Ele vai organizar, portanto, um povo e vai dividir em grupos, em blocos, em grupos maiores, grupos menores, para que se possa ter uma organização, para que não possa ser um caos. Deus, portanto, aqui no livro do Deuteronômio, é aquele que vai pegar algo caótico e vai transformar em cosmos. Assim como ele faz lá em Gênesis, Deus é aquele que transforma o caos em cosmos. Uma outra pergunta que nos cabe é: quando o povo entra na terra, quais as orientações dadas por Moisés para poder conduzi-los com tranquilidade? São exatamente essas orientações de um povo estar ali organizado para que cada coisa possa ser feita com diligência, que cada coisa possa ser feita com chefes, com lideranças que possam ajudar ao povo menor. E vai nos falar de justiça. Vai nos falar que aqueles que vão estar à frente do povo, os chefes que vão assumir, portanto, essas lideranças,
eles têm que agir com justiça. Eis aqui um grande tema também presente no livro do Deuteronômio. É o tema da justiça. A justiça é sempre algo que foi almejado por todos os povos e passa a ser almejado também aqui no Deuteronômio, por esse grupo que agora vai adentrar numa terra. E é um grupo que já começa, portanto, múltiplo. São pessoas de vários lugares, de várias tribos diferentes, com várias propostas de vida diferentes, com vários vícios diferentes. E aqui, portanto, agora vão ter que se ajustar. Para se ajustar, é necessário que haja a justiça. Por isso, nós vamos pedir então que as características para esses chefes têm que ser características de pessoas que mantenham a justiça. Aí então são escolhidos aí os juízes, aqueles que vão estar à frente do povo nessa entrada na terra prometida. O livro do Deuteronômio, ele se apresenta, portanto, composto por vários discursos de Moisés, como se fosse um testamento espiritual pronunciado antes da sua morte lá na terra de Moabe. Quando o povo estava prestes a entrar na terra prometida, esse Moisés vai, portanto, fazer esses discursos para animar o povo. Trata-se, então, de um aprendizado, de uma pedagogia da liberdade e da justiça, a fim de construir uma sociedade numa aliança fiel com Deus, uma sociedade que liberta e que dá vida não a alguns, mas a todos. A vida tem que ser para todos. Essa já é a promessa de Jesus também, anos depois, né? Eu vim para que todos tenham vida e que a tenham em, não é abundância, é em plenitude. Abundância é aquilo que nós deixamos cair, transbordar, cai, perdemos. Plenitude é aquilo que não se perde nada. Todos têm, mas nada se perde. Nessa perspectiva, portanto, o Deuteronômio ele vai situar Moisés, que reúne o povo e faz o seu discurso de despedida. Ele exorta que haja fidelidade para com Deus. Ele relembra também o passado, tudo aquilo que Deus fez, e indica as possibilidades e os perigos do futuro. Isso é muito bom nós também fazermos a cada momento da nossa vida, né? Ele vai dar, portanto, instruções para a vida na Terra Prometida, como viver na Terra Prometida. Mas tudo isso olhando para o passado, os erros do passado, para poder ver aquilo que nós estamos colhendo agora, nesse presente. Ele vai estipular, portanto, uma nova aliança em Moabe, e passa aí, então, a partir daí, a sua posição, o seu cargo, a sua liderança para Josué. Isso a gente vai ver lá no finalzinho, no último dia de encontro, que nós estivemos vendo lá sobre o capítulo 29 ao 34, nós vamos ver quando ele vai passar, portanto, essa posição de liderança para Josué. Então depois ele vai pronunciar o seu cântico de bênção. E isso vai se fazer lá sobre o Monte Nebo, lugar onde o próprio Moisés vai contemplar toda a terra prometida. Deus vai tomá-lo até o alto do Monte Nebo e lá vai dizer, está vendo, Moisés? Está aqui. Tudo que eu prometi aos vossos antepassados, tudo isso é de vocês. Eu estou dando a vocês. Mas nesse momento vem a má notícia. Você, Moisés, não poderá entrar. Você morrerá e será sepultado aqui mesmo no Monte Nebo, onde eu mesmo te sepultarei. O próprio Deus vai anunciar, portanto, que Moisés não entrará, mas que um novo líder vai surgir e vai estar levando esse povo. Esse líder é Josué. Ali, portanto, fica Moisés sepultado pelo próprio Deus. Nós temos algumas explicações para isso. Alguns vão dizer que é por conta de que Moisés sujou as mãos de sangue antes de sair do Egito. Ele matou ou feriu mortalmente um egípcio. Eu prefiro uma outra explicação que nós encontramos dentro da tradição judaica. A tradição judaica vai dizer que Moisés, ou São Moisés, como ele é conhecido no Oriente como um santo, então temos o dia de São Moisés, vai dizer assim que Deus disse a Moisés,
O povo vai entrar, Moisés, na terra prometida. Mas para você eu tenho algo muito melhor, algo muito mais especial, porque você foi meu servo e sempre cumpriu aquilo que eu te pedi. Para você eu tenho o reino dos céus. Para você eu tenho a eternidade. E então, a partir daquele momento, Moisés passa para a eternidade junto de Deus. Muito próximo daquilo que nós vamos dizer de Jesus Cristo. E exatamente porque Jesus Cristo depois vai ser anunciado como sendo o novo Moisés. Os capítulos de 1 a 3, os que nós começamos a estudar hoje, aqui do livro do Deuteronômio, eles retomam a história e vão descrever a ação salvadora de Deus, desde lá do Horebe até a proximidade da terra prometida. Apresenta-se, portanto, aí uma catequese da história, e nela, especialmente, com o êxodo e a peregrinação do deserto, vai se realizando a promessa que Deus fez aos patriarcas. A promessa com a posse da terra prometida, a promessa da descendência e da bênção. Mas tudo isso é condicionado à observância da lei. Nós observamos, mas não a lei estreita como nós pensamos, mas a lei enquanto respeito ao outro. A gratuidade do Senhor e a observância dos mandamentos são temas que perpassam por todo o livro. Observar o mandamento. Isso nós vamos percebendo também que vai se dando por conta das diversas camadas com o qual o livro é escrito. Então, o livro é escrito como uma coxa de retalho. Um faz um pouquinho, outro faz outro pouquinho, outro faz outro pouquinho. Esse livro do Deuteronômio levou aí 400 anos para ficar pronto. Dentro de 400 anos, muitas mãos vão escrever esse texto. O texto, para o nosso encontro orante com a palavra, coloca-se nesse contexto maior, em que o povo é exortado, portanto, a fazer memória e a retomar a caminhada, reconhecendo dessa forma as maravilhas que o Senhor fez para com ele. Aqui no início do capítulo, o autor já situa, portanto, nós, leitores, no tempo e no contexto, e vai nos dizer: estas são as palavras que Moisés falou a todo Israel no Além Jordão, lá no deserto, na Arabá, de fronte do Mar Vermelho. Isso nós lemos agora, aí no capítulo 1, logo no comecinho, já está nos falando sobre isso. Ao povo, portanto, é recomendado entrar na terra que o próprio Senhor havia prometido a seus pais, a Abraão, a Isaque e a Jacó. Também ao povo é relembrado que a ação é de Deus. É ele que toma a iniciativa de vir ao encontro do povo. Nunca o povo que toma a iniciativa de ir ao encontro de Deus. Assim também cabe para nós hoje. Todas as vezes que nós pensamos que nos dirigimos a Deus, é porque ele se dirigiu a nós primeiro. Lá no livro de João, o evangelista, vai nos dizer exatamente isso, né? Que se nós dizemos que amamos a Deus, é porque Deus nos amou primeiro. Aqui no livro do Deuteronômio, portanto, vai nos apresentar isso. Vede, eu ponho diante de vós esta terra. Aqui no versículo 8 de Deuteronômio capítulo 1. Moisés é aconselhado a instituir chefes e juízes que pudessem conduzir o povo à terra da promessa. E que dessa forma pudesse ajudá-lo a manter a fidelidade a Deus. A fidelidade. Somos chamados sempre a nos mantermos fiéis. Sabemos que Deus é fiel, mas é a nossa fidelidade para com Deus. Como anda? Então aqui eu acho que cabe para nós, já falamos demais nesse nosso encontro de hoje, e uma sexta-feira como essa, vale a pena realmente se debruçar sobre a Bíblia. A gente fica assim de boca cheia quando nós estamos falando da Bíblia. Parece que não dá nem fome. Quando nós falamos com a Bíblia, então, muito melhor. Quando nós utilizamos, mergulhamos nos textos, isso nos fica fabuloso. Então nós deixamos aí algumas perguntas para iluminar a nossa vida. Em que esse texto bíblico ilumina a sua vida, a sua caminhada de fé? Olhando para o título desse encontro de hoje, e recordando o passado, e servir o Senhor com alegria,
E se nós pensarmos a partir desse texto, se nós pensarmos na situação atual do nosso país, da nossa região, qual é o convite que o autor nos faz quando diz: Vede, eu ponho diante de vós esta terra, entrai e tomai posse da terra que o Senhor jurou dar a vossos pais? O que nós pensamos sobre isso? Olhando a realidade que nós nos encontramos, com os nossos pés fincados nessa realidade, onde hoje não podemos estar juntos, vocês estão aí e nós aqui desse lado. Dentro dessa realidade onde muitas pessoas tiveram que fechar os seus comércios porque não conseguiram mantê-lo, não conseguiram manter os seus funcionários, tiveram que mandar embora. Dentro dessa realidade em que nós não sabemos se ao sairmos, quando voltarmos, não teremos adquirido o coronavírus. Dentro dessa realidade em que nós não sabemos se amanhã ou depois também nós ou os nossos entes queridos estarão vivos e junto conosco. Dentro dessa realidade, olhando para o passado, o que é que nós conseguimos projetar para um futuro? Acreditando que Deus colocou tudo na nossa frente, que Deus nos deu tudo e disse: entrai e tomai posse da terra que o Senhor jurou dar a vossos pais. Como nós nos relacionamos, portanto, com esses textos? Caro irmão, cara irmã, é uma alegria muito grande podermos estar juntos aqui. E nós chegamos aqui então, nesse instante, ao que nós chamamos da contemplação. Nós nos colocamos frente a frente com o texto. Analisamos o texto que nos foi dito. Lemos o texto. Somos chamados agora, pois, a contemplar. No texto, percebemos que a fidelidade de Deus para com seu povo é para sempre. Deus não muda. Ele continua sendo fiel. Mas nem sempre é fácil vivermos e testemunharmos a palavra que renova todas as coisas. Às vezes essa mesma palavra que nos levanta é aquela que nos dá a rasteira, que nos coloca para baixo. Mas isso acontece quando nós estamos errados, quando nós estamos num caminho errado. E aí nós vemos que a palavra, ela chicoteia, né? Parece que foi um tapa na cara aquele dia. Contemplando, portanto, a ação de Deus no texto que meditamos em nossa família, aí na casa de vocês, em nossas comunidades domésticas e aqui dentro da nossa sociedade, podemos nos perguntar: em que esse texto nos ajuda a viver melhor a missão que Deus nos confiou? Ou será que não ajuda em nada? Então somos convidados aí a meditarmos sobre isso. A palavra de Deus sempre tem como nos ajudar, como nos confortar, como nos incentivar a fazermos algo de melhor, de mudarmos, talvez não o mundo, mas de mudarmos as nossas atitudes e assim mudarmos aqueles que se relacionam conosco. Muito bem, estamos aqui então chegando ao final desse nosso encontro. Quero agradecer a cada um de vocês que nos permitiu estar com vocês, a entrarmos, invadirmos a casa, a sala de vocês, o quarto de vocês, a partir do celular, do computador, da televisão. Foi uma alegria muito grande podermos estar aqui. E na próxima sexta-feira vamos continuar meditando a palavra de Deus. Por isso convido vocês, chama o restante do pessoal da família, para que na próxima sexta, às 19h30, nós nos colocamos aqui novamente para meditarmos. 40 minutinhos de meditação sobre essa palavra de Deus, sobre o livro do Deuteronômio. Então agora, já chegando ao final desse nosso encontro, aquela água que você deixou aí do lado da Bíblia, do lado daquela vela, vamos pedir a Deus que possa derramar as suas bênçãos, assim como sobre todos vocês que estão aí na casa de vocês, assim como toda a família que aí se encontra reunida. E por isso, elevemos a Deus o Pai os nossos pedidos. Deus, nosso Pai, rico em misericórdia, pela força da vossa palavra enviastes ao mundo o vosso Filho, palavra de vida eterna. Fazei com que a mensagem da palavra de hoje se transforme em fonte de alegria e missão,
por Cristo nosso Senhor. Amém. Que o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que por intercessão de Maria Santíssima, desça e permaneça nas vossas casas sobre cada um de vós a bênção de nosso Deus rico em misericórdia. Um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que a alegria do Senhor seja a vossa força. Permaneçam em paz e que Ele sempre vos acompanhe. Graças a Deus. Uma boa noite a todos vocês, um ótimo final de semana. Fiquem com Deus.